Vamos lá. Ok. Ouvindo. Esse capítulo é bastante interessante, pelo menos eu achei, e eu destaquei uma porção de coisa no capítulo. Mas eu gosto sempre de lembrar, o destaque é meu. Foi o que eu achei interessante, foi o que eu achei que valeria destacar. Mas cada um de vocês pode e deve destacar aquilo que achar interessante, aquilo que tem dúvida, aquilo que quer realçar, para não ficar só o meu destaque, senão fica só o meu. Aí fica todo mundo indo na minha opinião. As opiniões divergentes fazem, ou divergentes, fazem parte também do aprendizado. Então vamos, quem tiver dúvida, além das que eu apresentar, além das que eu destaquei, fica à vontade para se colocar. Então vamos lá, Angélica. Vamos. Ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Eu destaquei essa frase. Afinal de contas, a partir do afinal de contas, é mostrar aí o quanto o André ainda está vinculado à posse, à coisa material. E o quanto ainda tem de ciúmes, de posse mesmo nessa situação. Ele diz, afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre. Ele ainda se sentia dono, ainda se sentia senhor da situação, mesmo estando desencarnado já há alguns anos. Então, o quanto ele ainda tem que se desapegar, o quanto ainda tem de desmaterializar os seus desejos. Mal sabia ele o que ia encontrar, né? Pois é, mal sabia ele que o que ele ia encontrar para voltar para o umbral, né? É. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Mas Aquela... ele mesmo não foi lá o tão certinho, né? Aham. Eu não aceitaria, mas eu fiz. Ainda a situação do machismo. Eu não É. aceitaria, mas eu posso fazer. Está muito vinculado ainda às nossas posições terráqueas ou terrenas. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Eu queria tirar uma dúvida aí. Vamos lá. Desde que você aceite É, não sei como resposta. deixa eu ver se eu consigo explicar o que é a minha dúvida. O André, ele está conversando com Tobias, e ele fala na casa de Tobias. Nós acabamos de estudar das- da capacidade que os espíritos têm de formar, né, aqueles ambientes em que eles estão. Então, eu entendo que o lar de Tobias é um espaço criado pela mente do Tobias, da esposa dele, da outra esposa, né? E que eles estão nessa colônia, nosso lar, que é supervisionada por espíritos superiores. Tá, eu entendo. Aí ele fala que vai para a casa do Lísias. Eu queria entender esta passagem assim. Como que ele está naquele ambiente que foi criado pelo Tobias, e ele fala: Vou até a casa de Lísias para ouvir Dona Laura. Ele vai no dia seguinte. Pois é, mas assim,
O que que é esse dia seguinte? O que que é? Ele caminha, ele vai, ele sente que ele está indo, mudando de lar? Sim, ele tá Ele indo não de... poderia fazer isso pelo pensamento? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu Sim, acho talvez confuso. até pudesse, Angélica, mas em função do que nós vemos, do tal do adiantamento espiritual do André, ele está muito próximo de nós. Ele está muito próximo de não ler pensamento. Ele está muito próximo de verbalizar as coisas. Então, no dia Sim. seguinte, ele ainda torturado, com ciúme, pensando na Zélia, eu vou conversar com a dona Laura. E ele vai à casa da dona Laura. No dia seguinte ao encontro dele com Tobias, que nós lemos no capítulo anterior, o caso Então Tobias. ele tem a sensação de que ele vai mesmo naquele ambiente. Para ele, ele vai mesmo aquele ambiente. Hum. Ele vai visitar a casa. Tanto é que ele vai, nesse capítulo aqui, a dona Laura o chama para visitar a neta que voltou, está recém-chegada lá no nosso lar, e ainda está meio que acamada, meio que adoentada lá, Pois é, isso que eu revoltada. queria entender, essa mudança que ele tem, assim, não, eu vou à casa de Lísias, eu vou ouvir Dona Laura, e ao mesmo tempo, assim, esse incômodo que ele sentiu, né? No dia seguinte eu vou. Quer dizer, ele passou o tempo todo pensando nisso, né? Preocupado. Ele Ele queria passou. tirar essa. Sim, foi uma coisa que o preocupou. Eu não sei se ele passou o tempo inteiro pensando nisso, mas o fato é, isso não está bem esclarecido na minha cabeça. Eu preciso conversar com a dona Laura para ela me explicar isso. E a dona Laura já tinha conversado com ele, não sei se você se lembra, lá no capítulo 20, tem como título lá Noções de Lar. A dona Laura já tinha conversado com ele sobre os tipos de matrimônio, os tipos de casamento da Terra. Quando ela diz lá para ele que a maioria dos casais da Terra são de forçados sob algemas, são de algemados. Uhum, lembro. Isso fecha a fala de uma das esposas aqui do Tobias fecha a fala da Dona Laura lá atrás. Ela fala casamento, aí ela dá os diversos tipos de casamento. Casamento de expiação, casamento de prova, casamento disso, casamento daquilo. Eu não sei não sei de cor. Mas ela fechou aquele tema. Então, o André já sabia que a dona Laura tinha conhecimento sobre isso. A dona Laura tinha dado uma aula para ele sobre isso. Ele queria saber como é que funcionava isso. E acho muito mais até, aí é a minha percepção, como eu posso um dia estar nessa situação e aceitar isso. Como é que eu posso me elevar a tal modo de superar ciúme, de superar posses e poder entender esse processo e participar de um processo desse? Porque às vezes a gente pensa aqui, o casamento lá do Tobias, ele tem duas esposas que namora, que faz sexo, né? São duas irmãs que estão vivendo, convivendo. São três irmãos ali convivendo. Por acaso, ex-esposas. Mas é só por acaso. Podia ser três homens, três mulheres, enfim, não faz diferença. Mas ele vai, efetivamente ele vai. E essas construções do nosso lar, elas são, aspas na palavra, tá? Elas são permanentes. Elas são sustentadas pelo pensamento dos espíritos superiores, que mantém aquilo. Como o pensamento de Deus, no meu entendimento, sustenta o universo. Tem uma fala de Paulo lá no Atos dos Apóstolos, que diz: em Deus existimos e em Deus nos movemos. Eu existo porque Deus pensa, Deus me criou e me mantém no seu pensamento. Então, Deus mantém o universo no pensamento. Aquelas casas, aquelas edificações do nosso lar também são resultado desse trabalho mental, dentro da minha percepção, trabalho mental, que são permanentes até que se julgue suficiente, necessário desfazer. Como lá no Obreiros, você leu os Obreiros, né? Uhum. Aquela visita do Asclépios, eles criam lá aquelas árvores, gramas, água, nuvem, eles criam tudo aquilo ali. Quando o Asclépios vai embora, ele vou botar Destrói. aspas de novo na palavra. Eles desmaterializam Uhum. todo aquele material e simplesmente
volta à sua fonte, volta à sua origem. É como um corpo que desintegra. As moléculas voltam à sua origem. É, Assim, nós acabamos de estudar essa questão das colônias aí, de discutir. Eu entendi, então, que a minha dúvida era essa, dele sair de um lugar e ir para o outro. Eu entendi. beleza. Pareceu. Muito obrigada. Que bom. Diga aí, Carmen Vieira. Então, aí quando esqueci o nome dela, acabou de falar, Angélica. Angélica. Então, assim, o André, ele voa no dia seguinte na casa de Dona Laura. Então, esse dia seguinte vai passar igual aqui, ele vai dormir, ele vai despertar, vai ser um outro dia, e essa casa é um outro compartimento. É como a nossa aqui, eu tenho uma casa, você tem outra, é isso? Sim, pelo que ele narra, sim. Eu, pelo menos, entendo assim. Ele vai Sim. dormir. Tanto é que ele vai dormir, sonha e vai visitar a mãe dele, dormindo. Então, ele vai efetivamente dormir. Ele tem um apartamento ao lado das câmeras de retificação, onde ele vai descansar, onde o Tobias ofereceu para ele descansar. Então, ele Entendi. vai visitar a casa da dona Laura, a casa do Lísias, ele vai efetivamente visitar. E a dona Laura fala lá das construções, fala das propriedades. E todo mundo Sim, tem que ter onde morar. Ninguém pode ter duas casas, mas uma casa todo mundo tem. Então eles moram sim. efetivamente numa casa como se fosse aqui. O que tijolo é para nós, o fluido cósmico universal é para eles. Nós pegamos o tijolo e fazemos uma casa. Eles pegam o fluido universal e constroem uma casa, uma árvore, um banco, enfim, constroem o que eles acharem suficiente, necessário. Assim Ah, eu entendo. obrigada. Foi muito útil essa explicação. Obrigada. Mauro, você baixou a mão aí, por favor. Eu queria dar um pitaco aí nessa conversa, nessa temática, né? Pitacos são sempre muito bem-vindos. É, eu vou compartilhar aqui uma imagem para vocês, para que todos possam ver. Vou entrar aqui só um minuto. Estão todos vendo? Não, não. Agora sim. Chegou, Agora né? sim. Agora sim. Vocês estão vendo uma estrela aqui, não estão vendo? Aham. Uma estrela de cinco. Essa, essa é a descrição estrutural de nosso lar, né? Uhum. Aqui, ó, essa é a estrutura. Então você tem aqui, ó, Parque das Águas, você tem governadoria, parque hospitalar, né? E em torno, ainda tem o entorno, que são as moradias, né? Todos viram isso? Sim. Então, o que a gente quer dizer com isso? Essa Sim. estrutura, né, como nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, ela é mantida pelo plano espiritual superior. E nós sabemos que no plano espiritual nós vamos aprendendo uma série de coisas e desenvolvendo com esse aprendizado, principalmente a manipulação dos fluidos. Então é muito possível e razoável que membros do nosso lar que já aprenderam a manipulação fluídica, que já alcançaram um adiantamento intelecto-moral, possam, em colaboração com esse plano superior, elaborar as suas moradias. Então não precisa do plano superior ficar lá, agora vai chegar aí mais 15, faz mais 15 casas aí. Até porque essa questão de moradia, como foi explicado lá no início, não é assim um para um, né? Chegou um, tem uma casa. Não. O que você fez para merecer? O que você já trabalhou para conquistar?
Se não, fica ali na enfermariazinha mesmo, que você só precisa daquilo ali por enquanto, né? Então, isso é um ponto muito importante da gente entender. E a prova disso é aquilo que o exemplo que o Valdemir trouxe lá, da participação do André na recepção do Asclépios. E a função dele era o quê? Você vai criar flores. Só isso. E ele teve uma dificuldade danada, mas conseguiu botar lá umas florzinhas. Outros criaram rios, cascatas, uma série de outras estruturas. Por quê? Eram espíritos que já estavam em condição e sabiam manipular esses fluidos e puderam criar esse ambiente temporário. Então, o Valdemir completou bem, apesar de existirem essas estruturas no plano espiritual, elas são permanentes até a página 2. Porque se é fluídico, ele pode perfeitamente ser desconstruído na medida da necessidade. E outros ambientes serem criados. E aí cai naquela fala da Sandrinha, né? Quando ela falou da questão da percepção. Então, quando nós adentramos no plano espiritual, a depender da nossa área de interesse, nós vamos perceber uma coisa. Então, entrando nesse ambiente, a gente pode dizer, não, o nosso lar é um grande bosque, porque eu percebi e dei atenção àquele bosque, aquele parque que tem lá. Outros vão dizer assim, não, o nosso lar é uma estrutura de prédios ostentosos, luminares, porque ele deu atenção àquela outra parte que também existe no nosso lar. Entendeu isso, pessoal? Beleza. E aí, Obrigado. Sim. se quiser complementar essa sua fala, Mauro, é interessante, de ver o que nos chama a atenção. Capítulo 65 do livro Pão Nosso. Eu vou diz lá, geralmente vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas perturbações. Então, boas ou más, de acordo com o nosso estágio. Eu vejo aquilo que existe em mim. Então, é aquilo que me chama mais a atenção. Então, um vê o prédio, outro vê o aeróbus, outro só prestou atenção naquilo. Ok, Carlos. Ah, eu levantei a mão. Ah, Carmen, desculpa. Então, É que sua mão está baixada. tá. Eu botei, levantei a mão, tá aqui, ó, levanta a mão. Ah, não. Mas sua É, câmera está fechada? não, tá aberto. O microfone está aberto. Tá escutando minha voz? Estou ouvindo, mas sua câmera está fechada. Mas pode falar, tranquilo. A câmera ainda não abriu. Então, a minha preocupação é essa, assim. Como é que o espírito, sem esse interesse, sem estar em busca desse conhecimento, e, assim, especificamente a doutrina dos espíritos nos dá, eu me preocupo com as minhas filhas. Como é que o espírito, por exemplo, assim, como é que a gente pode desenvolver essa maturidade para construir fluidicamente as coisas, né? Como é que a gente, fora dessa busca de conhecimento, de saber, de exercitar, o que a gente faz para adquirir isso? Eu não sei se eu me fiz entender. Acho que eu entendi, sim. É, primeiro, precisamos conhecer. Lá no capítulo 6 do Evangelho, item 5, item 5. O Espírito de Verdade diz lá, espíritas, eis aqui o primeiro ensinamento, amai-vos. Mas eis o segundo, instruí-vos. Então, a instrução é importantíssimo que tenhamos esse conhecimento. E depois, Carmen, pelo menos dentro da minha percepção, é seguir as leis de Deus. É o capítulo 17 lá do Evangelho, item 3. Trata lá o homem de bem. O homem de bem faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O dia que nós formos homem de bem, nós vamos poder construir tudo, pedir tudo, e tudo nos será concedido. Aí é que tudo que pedimos na prece nos serão dados de acordo com o nosso merecimento. Entendi. Então, Então, assim, é a gente trabalhar a nossa moralidade, desenvolver a moral. essencialmente.
trabalhar a E nossa moralidade. com conhecimento, a gente vai adquirindo, vai tendo essas aquisições, vai desenvolvendo isso, né? Quando chegarmos no plano espiritual, vamos ter condições de construir fluidicamente alguma coisa, saber fazer isso. A gente vai construir até sem querer. Você vai construir roupas, por exemplo, para você. Entendi, A entendi. gente vai construindo coisas, até mesmo sem que a gente saiba, até no nível inconsciente. Mas nós estudamos no livro dos Espíritos que o conhecimento intelectual, o desenvolvimento intelectual, precede ao desenvolvimento moral. Então eu preciso aprender, eu preciso conhecer, para a partir daí praticar. Praticar com consciência, com conhecimento. Não por Sim. acaso, mas praticar efetivamente, sabendo o que estou fazendo. Então, a gente desenvolver, se desenvolver para ser um homem de bem, independente, porque eu entendo que, para mim, ao menos, foi assim, né, que eu fui tomando mais consciência, quando eu encontrei a orientação que a doutrina espírita me deu, me reforçou mais ainda esse trabalho, né, de desenvolver esse bem em mim. Então, assim, quando você desenvolve, você está nesse caminho, independente de você estar na religiosidade, você vai naturalmente adquirir, tendo essas aquisições, vai abrindo essa concepção de você pensou, materializou. É isso? Sim, à medida da sua necessidade. Hoje, nós pensamos e materializamos. Só que Hum, nós não vemos a nossa criação mental, mas nós criamos hoje mentalmente. Os amigos espirituais veem as nossas criações mentais. Agora, só que a uhum. nossa criação mental hoje, pelo menos a minha, né? Deixa eu falar a minha, é pouco desenvolvida moralmente. Ainda sou um espírito com bastante dificuldade. Então, à medida que Entendi. eu vou evoluindo, eu vou aperfeiçoando também os meus pensamentos, meus sentimentos. Eu imagino que o pensamento de Jesus nunca sai uma imagem feia. O pensamento de Bezerra nunca sai uma imagem ruim. Sempre imagens nobres. No meu caso, Entendi. ainda tenho que batalhar um pouco para melhorar as minhas imagens. Mas assim entendo. Eu Tá bom. queria, Carmen, eu queria só acrescentar aqui uma coisa que é importante, que eu acho que talvez você esteja fazendo uma confusão. Ah, As nossas criações mentais, elas não são criações fluídicas, hum, diretamente. Tá? Então, eu penso, eu projeto o meu pensamento dentro da minha psicosfera e isso pode ser lido. Agora, a capacidade de eu construir fluidicamente é outra coisa. Vai usar do hum. meu pensamento, sim, mas não vai ser, não vou construir uma flor da minha psicosfera. Eu vou construir uma flor utilizando o fluido cósmico universal para isso. E isso depende de aprendizado. Isso quer dizer, a gente tem Então, que saber esse manipular. aprendizado, esse aprendizado, nós vamos, dentro da possibilidade, no plano espiritual, né, nos dedicarmos a isso, para podermos Ah, aprender como será o processo de manipulação fluídica, também direcionado e idealizado mentalmente, mas projetado sobre o fluido especificamente. É muito outra bom. coisa. Foi ótima essa explicação, foi muito boa. Muito obrigada. Obrigada. Diga aí, Carlinhos. Valdir, só vou voltar um pouquinho, porque ele fala que não é muito pegado ainda da vida terrena, né? Mas ele teve alguns exemplos que ele nem se deu conta. E se a Zélia não vai para nosso lar? Se a Zélia for para um outro plano superior, assim como a mãe e o pai? Ele não pensou nisso. Ele foi tão egoísta que ele não pensou nisso daí. Ele só pensou, não, não, se ela chegar aqui, não, isso não vai acontecer. Então, Ela é minha. Se chegar aqui, ela é minha. eu achei isso estranho, que ele tinha outros exemplos para seguir. E ele nem se deu conta disso. Ele já foi direto no ponto que Não, ele os perturbou próprios ele. pais, os pais dele, né? A mãe está num lugar e o pai está no outro. Então, não se encontraram. Já era um exemplo. Ele, não sei se ela vai vir para cá, então por que eu estou É, preocupado com isso? mas o ciúme dele é mais alto. É O dele é maior. verdade. Diga aí, Pedro César. Então, ele
ficou realmente com a mente atormentada com a situação do Tobias. E ele procurou logo a dona Laura porque era a folga dele. Porque se não fosse folga, ele ia continuar atormentado com a ideia, com certeza. Aquilo causou um certo mal-estar nele, porque ele se viu naquela posição. Ele se viu como naquela posição e não admitindo a hipótese de conviver com duas pessoas. Conforme teve uma pessoa que falou aqui na semana passada, de um reencarnado aqui, uma senhora com dois maridos. E o André não aceitava, como eu disse, não aceitava essa situação. Diga aí, Sandra Fontoura, você tá muda. Rapidinho. Boa noite. Então, assim, é que eu estou. Todas essas discussões que eu vim acompanhando no outro livro agora me trouxe assim, uma dúvida que eu queria aproveitar e trazer para esclarecer. A gente está falando sobre expansão de consciência, né? Eu entendi isso, desse é isso. A gente não consegue perceber todas as coisas se a gente não tiver uma consciência tão desenvolvida para poder perceber. Eu entendi assim, não sei se eu estou errado. Por exemplo, é como uma criança que vai para a sala de aula da universidade. Ela não vai entender muito o conteúdo daquilo ali, ela vai ficar ligada em algumas coisas que a consciência dela permite. Isso falando em termos aqui da gente reencarnado, uma comparação bem simples, assim, nesse sentido. A minha dúvida é o seguinte, o desenvolvimento das nossas percepções, dos nossos sentidos, enquanto encarnados, né? Sabe, visão, audição, tato, né? O desenvolvimento disso, ele ajuda a expansão da nossa consciência, mesmo depois da gente desencarnado, ou seja, o que a gente conseguir desenvolver aqui, enquanto espírito encarnado, nesse sentido, né? Sobre nossa percepção, a gente está falando muito de percepção, e eu estou levando isso para o sentido dos 5 sentidos mesmo nossos, né? Que são os nossos tentáculos, vamos dizer assim, de apreensão do mundo. Eles desenvolvidos fazem com que a gente, no plano espiritual, tenha uma consciência, colabore para essa consciência se expandir também, é isso? A vida é uma só, Sandra. Só que a gente faz estágio na matéria ou estágio fora da matéria. Ou estágio não, fora da matéria não é estágio, fora da matéria permanece. Mas na matéria nós fazemos estágio. E tudo que aprendemos aqui, levamos para lá. Tudo de bom ou tudo de ruim. Todas as minhas virtudes que eu adquiri aqui, eu levo quando eu for. Assim como todas as minhas mazelas, também eu levo. Então, eu continuo sendo o mesmo espírito, pensando a mesma coisa, tendo os mesmos valores após o desencarne. E é claro que a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, vai crescendo também no plano espiritual. A gente pode ver o próprio André Luiz, nesse livro, como ele chegou no nosso lar e como ele está hoje, trabalhando, servindo, ajudando. Então, ele está progredindo. Mas os débitos, as dificuldades, as expiações, nós precisaremos voltar à Terra, porque é na matéria que nós vamos provar que vencemos aquelas dificuldades. Conforme eu botei no grupo, eu não sei se você já estava no grupo, mas de qualquer maneira está lá no grupo. Os estranhos credores daquela senhora que reencarna algumas vezes para vencer ciúmes. Então, ela vai lá, olha, estuda, aprende, vê e agora vem reencarnar. Falha. Vai lá, prepara de novo, volta, reencarna, falha. E a gente vai reencarnar e vai falhar até acertar. Como Deus é paciente conosco, a gente vai repetindo de ano, repetindo, até, se não fizermos mal, vamos continuar por aqui. Mas quando vai chegar um ponto que nós vamos ser obrigados a ser jubilados da escola se continuarmos sendo reprovados constantemente. Então, pelo que eu entendi, sim, tudo evolui no universo. Então, os meus sentidos, a minha visão aqui, é aqui 120 graus, mais ou menos, 120, 130 graus. No plano espiritual, para determinados espíritos, é 360.
Então, a visão dele é 360. A audição dele, com certeza, é muito maior. Então, assim, no caso, a psicoterapia, mais especificamente, né? A psicoterapia pode ser uma ferramenta que pode auxiliar bastante nessa expansão da autoconsciência, de eu me perceber quem eu sou, para eu ir me transformando nesse mundo, nessa oportunidade, e vou levar isso comigo para sempre. A Seria correto psicoterapia, dizer isso? sim, a psicoterapia nos ajuda no autoconhecimento. Sim. Então, é a maneira, segundo Kardec e segundo os espíritos, é a maneira mais promissora, se me permite o termo aqui, não vem a palavra, não vem outra palavra, de nos adiantarmos já nesta vida, nos conhecendo. Lá na questão 919, lá do livro dos Espíritos. Então, a partir do Obrigada. momento que eu faço terapia e que essa terapia me sirva para que eu me conheça melhor, para que eu me olhe por dentro, me olhe como alma, como self, claro, como diz a Joana, sim, isso com certeza é um progresso para mim e vou levar esse progresso também lá para o plano espiritual. Obrigada. Agora, claro, se eu tiver uma numa terapia, mas se eu só estiver só no setting, mas não estiver mentalmente, em corpo e alma, como se diz, naquela terapia, também não adianta nada. Eu estou ali, muitas vezes, muitas pessoas chegam ali para ouvir coisas que elas querem ouvir. E quando não ouvem, elas vão embora. Tudo bem? Diga, Mauro Medeiros. Eu queria só somar aí essa conversa que a Sandra trouxe, dizendo, Sandra, que os nossos sentidos, eles existem em função de uma acomodação estrutural para que o espírito no plano físico possa interagir com o meio. Mas no plano espiritual, nós não temos essa estrutura. O perispírito não tem essa estrutura como o corpo nos obriga a ter. Então, mentalmente, no plano espiritual, eu mantenho essa restrição, aí de novo a história do pensamento agindo sobre o perispírito, nos dando uma falsa ideia de que eu tenho essa limitação, tanto para falar, quanto para ver, quanto para ouvir, porque estruturalmente, aí sim, estruturalmente, o espírito, ele tem todas essas percepções como um todo, ok? Então, o bom uso, enquanto encarnado, o bom uso dos nossos sentidos serão aproveitados de acordo com o bem que nós fizermos no uso desses recursos. Não eles propriamente dito. Entende? Porque isso acaba se perdendo no todo espiritual. Agora, como o Valdemir falou, a depender do nosso grau de evolução, eu me limito, eu, espírito, me limito. Não que eu esteja limitado por uma questão estrutural. Ficou claro? Ficou claro isso, pessoal, para quem está ouvindo aqui o debate? Ou ficou alguma dúvida do que estamos falando aqui? Não, entendi. Tá, ok. Então vamos adiante. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Eu destaquei isso aí. Eu também destaquei, É, principalmente o todo. uhum. Todo problema que nos torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Aí, se for o caso, é o que a Sandra levantou agora há pouco aí, a psicoterapia. É uma maneira é uma maneira de nos conhecermos melhor, de nos vermos. Então, o conhecimento, com certeza, nos liberta. Por isso, Jesus diz lá no Evangelho de João: Conheça a verdade e a verdade vos tornará livres.
Então, todo conhecimento, todo problema que nos apareça, precisamos de resolvê-lo. Normalmente, com a ajuda de alguém. Pede a cooperação de mão amiga para ser resolvido. Mas às vezes a gente reluta muito com isso, né? Quer resolver sozinho, acho que a solução vai chegar, né? Mas aí, Angélica, tem uma coisa chamada orgulho, né? Uhum. Eu, Será eu que é me só resolvo, orgulho? eu me resolvo, eu dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Até eu costumo falar lá na rádio, a gente costuma falar na rádio, né? Especialmente nos problemas de saúde mental. A psicologia não dá conta sozinha. A psiquiatria não dá conta sozinha. O espiritismo ou a religiosidade não dá conta sozinha. Nós precisamos somar esforços para resolver as situações. E normalmente, essa situação é muito de orgulho. Eu vejo muito isso. Eu dou conta sozinho, eu resolvo sozinho. E não estou dizendo que eu não tenho orgulho, não, tá? Eu também tenho. Eu também deixo de buscar ajuda muitas vezes, porque não vou incomodar os outros. Não quero dar trabalho aos outros. Isso é orgulho da minha parte. Se eu estou com problema, que de Dona Laura diz aqui, todo problema da alma requer cooperação amiga para ser resolvido. Então eu preciso, sim, dividir, conversar, minimamente conversar. Ter um terapeuta, ter um amigo, uma amiga, uma pessoa de confiança para eu desabafar, conversar, me abrir. Isso ajuda bastante. Até porque quem está Mas de às vezes fora eu tem, penso tem, assim. Pode falar. não, quem está de fora tem uma percepção diferente da minha. Eu levo um problema para a minha terapeuta e ela diz: mas por que você não faz assim? Mas eu nunca tinha pensado por esse lado. Por isso que eu não fiz. E aí, faço análise, isso faz sentido, isso faz sentido. Então, agora em diante, vou seguir por esse caminho, vou caminhar por aqui. É a ajuda que a gente está buscando. E a gente precisa buscar essa ajuda. O seu argumento aí vai derrubar o meu aqui, então, porque às vezes não sei como é que você trata o orgulho, mas às vezes você pensa assim, eu vou falar, mas não vai adiantar nada, eu vou só desabafar, não tem Pois solução para esse caso. Eu sei que não tem solução. é Então, interessante, Angélica. No sábado, eu estava atendendo uma pessoa aqui, uma pessoa autista. E ela tem uma dificuldade danada de se relacionar. E ela acaba engolindo todos os sábados no trabalho, porque ela não quer falar. Aí, durante a semana, sábado, ela chegou feliz da vida porque ela conseguiu falar. Mas o que ela me disse? Não adiantou nada. Porque a chefe continuou pensando da mesma maneira. Falei, não adiantou para quem? Não adiantou para ela, mas para você adiantou. Você falou, você expôs, você criou coragem, você venceu dificuldade, você venceu barreiras. Então, quando eu não falo para o outro, eu falo para mim. Num processo terapêutico, eu falo para eu ouvir. Não é para o terapeuta ouvir. O terapeuta ouve o que ele está ali. Mas eu falo para eu ouvir. E a partir daí, ele vai opinar, vai dar sugestões para que eu repense dessa daquela maneira. Mas adianta sim. Falar adianta sim. Se não adiantasse, Angélica, a Igreja Católica não teria criado a confissão. O primeiro trabalho psicoterápico pela palavra foi da Igreja Católica. E depois esse grupo de ajuda, o que é que esse grupo de autoajuda fazem? Todo mundo, todo mundo expõe problemas. Então, eu escuto o meu problema quando eu falo. O outro escuta o meu problema quando eu falo. Então, todos escutamos os problemas. Isso nos ajuda, isso nos esclarece, isso nos fortalece. Então, com certeza, ajuda sim. por isso Nada, que tem um programa chamado Ouvindo Você. por isso, exatamente. Tá bom, Diga, obrigada. Sandrinha.
Uma vez eu fui aconselhada a estudar um pouco da coletânea psicológica de Joana de Ângeles, porque eu fui muito ratinho de psicoterapeuta, né? Qualquer psicoterapeuta que me indicavam, eu ia, porque eu achava que a solução estava ali, até eu chegar um psiquiatra que disse que a situação, que o filho dela tinha 5 anos e que o filho dela via as mesmas coisas que eu saberia muito bem procurar o que fazer, que já não tinha mais medicinalmente nada o que se fazer. E ali eu comecei a procurar a coletânea, principalmente o Homem Integral, mas a coletânea psicológica de Joana de Ângeles, que agora já baixei de novo. E eu percebi o seguinte: antes de você ir para um psicoterapeuta, você tem que entender um pouco do seu mapa, né? E só você pode fazer isso, né? Eu não posso chegar para o Mauro e dizer: Mauro, por favor, o que você acha disso aqui? Eu tenho que saber exatamente onde que está a rachadura do meu mapa para eu poder perguntar, porque senão a pergunta fica muito vaga. Eu ia, na verdade, não perguntar, mas dizer que essa coletânea psicológica de Joana de Ângeles me fez não estou, vou voltar entre aspas aqui, entre parênteses, não estou descartando nenhuma possibilidade de nenhuma dessas ajudas que eu, Valdemir, está dizendo. Mesmo porque, já conhecendo o Luiz Carlos, eu fui impulsionada a ir para o Espiritismo por conta do Valdemir, então ele é responsável por isso. E a paixão, entre aspas, né, porque é muito difícil, né, veio através de conhecer o Mauro como palestrante, como um homem que eu gosto de ouvir falar sobre o assunto, a rigidez, por que não rigidez, né, doutrinária, isso me ajuda muito. Mas eu gostaria de chamar a atenção que essa coletânea me fez muita coisa e me fez cair muita ficha e me evitou, muitas vezes, pedir ajuda, muitas vezes que eu poderia ser desnecessária. Não desnecessária, Mas quem disse que mas, você não pediu ajuda, Sandra? mas aí o trabalho foi feito antes. Tipo assim, bota a cabeça para trabalhar. Bota, porque você vai para alguém que é um psicoterapeuta, um psiquiatra ou um espírita que já está com a cabeça trabalhando junto com você. Então, faz alguma coisa por você. E esse alguma coisa, eu comecei a ler O Homem Integral, cheguei até o fim, e já tinha caído 1001 fichas que me fizeram acrescentar muito e crescer muito. Eu recomendo, tá? Eu não sei se vocês recomendam, se é bom, se podem pichar aí a minha fala, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que esse seja um caminho, um dos caminhos, né? Mas aí, Sandra, você foi buscar ajuda com a Joana. É perfeitamente válido. Uhum. Você não precisa ir para o setting terapêutico necessariamente. É verdade, é verdade. E outra, até para entender o que vocês falam, né? Porque a gente precisa ter uma abertura mental para entender essa linguagem toda que a gente às vezes não está preparado para entender, né? É só isso. Obrigada. Perfeito. Então, vamos lá. E Então, vamos lá. depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios da natureza espiritual. Nesse sentido, André,
precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Quer comentar? Interessante, sim. Eu até destaquei alguma coisa aí. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou. Porque ele ainda, de novo, ele está muito vinculado à matéria. Ele ainda está muito preso às coisas terrenas, às ordens terrenas. Entretanto, a felicidade ali, naquela casa, é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Então, ali não existe, como eu falei no início, não existe duas esposas no sentido terrestre. Ali existem duas irmãs e um irmão convivendo harmonicamente, até com compromissos futuros, segundo a narrativa, com compromissos futuros. A menina vai casar em São Paulo, eles dois voltarão para reencarnar, pelo que eu entendi, mas ali eles são irmãos, estudando, trabalhando, evoluindo e superando dificuldades. Tanto é que o Tobias fala lá, né? Superar o ciúme é uma grande coisa. E, com certeza, é uma grande vantagem superar essa fase de ciúme que ainda temos. Essa fase de posse, né? Porque o ciúme, em realidade, é uma ideia de posse. Continuamos? Eu destaquei aquele momento que ela fala: se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Uhum. Quer dizer, a Quem gente fica fala? reencarnado, né? Quantas encarnações no corpo, né? De carne aqui, e aí não é chegar lá e de um dia para o outro já está entendendo tudo, né? Quem fala isso é o Dr. Jorge Andréa, num livro chamado Forças Sexuais da Alma. Não sei se vocês conhecem, eu tiveram a oportunidade de ler. Ele fala das reencarnações, até da homossexualidade. Ele diz, a pessoa reencarna 1, 2, 10, 50 vezes como homem ou como mulher. Mas ela precisa reencarnar no sexo oposto. Ela precisa aprender. O homem precisa aprender coisa de mulher, a mulher precisa aprender coisa do homem. Então, daí trazemos as tendências ainda psicológicas do sexo em que passamos tanto tempo reencarnado nele. É o que a dona Laura diz aqui. Depois de tantos séculos de animalidade, não vamos nos livrar da animalidade de um dia para o outro, ou de uma reencarnação para outra. Vamos passar ainda muito tempo. É claro que há exceções. Há espíritos que efetivamente conseguem superar com mais rapidez. Mas, dentro do meu conhecimento, dentro do planeta Terra, somos todos endividados com dificuldades a serem vencidas. Mauro, Acho que vai ter que parar, né? fechamos aqui 21h59. Uhum. Ok? Vamos parar. Aham. Aqui, mas temos isso. Uma regra geral. Mas temos isso uma regra geral? Uhum. Uhum. Beleza. Dia 24 de fevereiro. Vamos então fazer a nossa prece. Como nós falamos, né, no encerramento do estudo do Livro dos Espíritos, em todas as oportunidades que nós tivermos, vamos, em nossas preces, também vibrar por esse período do Carnaval, dando o nosso contributo, né, ao plano espiritual, para que hajam recursos para o socorro, para os trabalhos, né, que são realizados, e para também a dissipação, né, de
muita densidade, né, de pensamentos menos felizes e que as nossas preces possam se somar a tantas outras com o mesmo fim. Vamos pedir então ao nosso irmão Carlos, você pode fazer a nossa prece? Assim, Vamos lá. então, meus irmãos, mantendo aí nossos pensamentos elevados, agradecemos ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo, que Ele nos envolva em nossos lares, os lares que não puderam estar conosco aqui também, os irmãos desencarnados que acompanharam conosco, que tenhamos uma boa semana, tenhamos mais estudos amanhã para compreender as suas leis e poder aplicá-las. E, Senhor, pedimos que aqueles irmãos que intentem a ir às festividades de carnaval estão isso em suas mentes, seus benfeitores espirituais possam estar com eles, que eles consigam ouvir, se puderem, as suas orientações e voltem para casa em segurança, não entrem em excessos, não prejudiquem o seu próximo. Ficamos assim, Senhor Jesus, agradecidos por mais essa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um Amanhã, beijo, uma boa semana para todos. amanhã temos Evangelho. Amanhã temos o Sim. Evangelho, isso aí, Gente, tá? boa noite, Daqui a obrigada. pouquinho estamos Boa entrando noite a no novo, todos. daqui a pouco. Até Beijo, amanhã, querida. gente. Beijo, Boa querida. noite. Tchau, Boa noite. Luiz. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigada. Bem para Até vocês. amanhã. Até amanhã. Diga, Sandra. Até amanhã. Mauro, você acredita que os benfeitores espirituais, no momento que você decide para o carnaval, eles estarão do seu lado, do nosso lado, e nos avisando de alguma coisa, numa energia tão diferente que eles estão? Ou bem antes de pensarmos em ir, a influência dele já estaria sendo dada. Tipo, não vai fazer outra coisa, vai para uma reunião espírita, porque não entra muito na minha cabeça isso. Você vai para um grupo do pagode, você vai para o grupo do carnaval e você quer que ele te proteja.